Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul América Trânsito. A maioria do país já está em ritmo de samba. Semana que antecede o carnaval já é para muita gente época de folia. Neste último final de semana, vários blocos foram às ruas em várias cidades do país e aqui em São Paulo não foi diferente. Bairros do centro, Vila Madalena, Ibirapuera e outras regiões da cidade já deram início ao carnaval de rua. E, infelizmente, nós comentamos sobre isso ao longo da programação. Ontem, um motorista na região oeste de São Paulo, na Vila Madalena, atropelou pelo menos 7 pessoas durante a apresentação de um bloco de carnaval na Rua Fidalgo. Ele foi indiciado por suspeita de embriaguez ao volante e lesão corporal. E vamos conversar sobre os cuidados para o motorista ao transitar nessa época de festas. Nós conversamos agora com o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho. Como vai, Ramalho? Tudo bem? Tudo bem, Daniela. Ramalho, a situação desse acidente é a mais comum nessa época. Um bloco de rua passa por um bairro e alguém quer passar por ali de carro. Como fazer nessa situação? É uma época de festas onde as pessoas acabam bebendo e se saindo para a rua para se divertir, né? A partir do momento que ela não está dirigindo, está na rua se divertindo, existe um grande risco ali de você cruzar com outras pessoas que não estão envolvidas naquela manifestação social ali do carnaval. O que é muito importante é que quando a gente for se deparar com situações dessas, ou saímos um pouco mais cedo para evitar se deparar com essa situação, né? Porque certamente o ocorrido, e poderia ter sido uma fatalidade, uma tragédia ainda maior, porque tentaram linchar o motorista, e não vamos nem julgar quem estava certo e quem estava errado, né? Mas os ânimos vão à flor da pele e aí pode causar uma coisa pior, e estragando a festa de todo mundo. Bom, a polícia indiciou esse motorista por embriaguez e a mulher dele também confirmou no depoimento que ele tinha bebido. E muitos motoristas, infelizmente, ainda não têm consciência do que pode acontecer com elas ao volante, né, Ramalho? Isso é uma luta grande. Existe aquele movimento Não Foi Acidente, que vem lutando para mudanças na legislação. E, infelizmente, a gente tem que caminhar para a situação da tolerância zero, né? O motorista que bebe e dirige, ele assume o risco de matar e ferir alguém, e isso tem que ser levado às suas consequências máximas. Então, a partir do momento que nós temos uma legislação em que não pune de maneira veemente e rigorosa esse tipo de condição, nós temos, infelizmente, que conviver com esse tipo de situação. Então, ficar falando, se for dirigir, não beba, né? É um jargão antigo, vamos estar falando isso 24 horas, mas se nós tivermos efetivamente uma mudança de penalidade, não é nem de legislação, a legislação já existe, né? Mas que a gente possa penalizar e principalmente fiscalizar isso de uma maneira mais objetiva, nós vamos ficar contando tragédias como essa que a gente acabou de ver. E quem precisa se deslocar de carro, Ramalho, como fazer, por exemplo, nas cidades onde há muitos blocos? O Rio de Janeiro é um belo exemplo disso, né? Procurar a internet hoje traz todos os horários em que esses blocos vão estar à rua. Existe uma comunicação muito ampla e evitar transitar nos locais onde haverá grande aglomeração, mesmo próximo ao sambódromo, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. São ambientes onde o folião pode ter tomado sua cervejinha a mais ali e evitar esse confronto, né? Porque você está dentro de um carro, muitas vezes essa pessoa pode... Às vezes foi o que aconteceu, me parece, com esse motorista, mas foi uma discussão na saída de um estacionamento. Então, uma pequena discussão pode transformar numa grande tragédia como aconteceu. Ele, com certeza, se sentiu acuado e joga o carro em cima. Não estamos aqui fazendo juízo de valor de quem mas evitar essa situação, né? Então, evitar o ambiente onde estão os blocos, onde está o trânsito de pessoas indo para ambientes de carnaval, como salões, como sambódromo e assim por diante. E usar o táxi, né, Ramalho? Ele, nesse caso, por exemplo, se parou em um estacionamento e, por um acaso, o bloco passou bem no meio de onde estava o carro dele, melhor deixar o carro ali parado, buscar no dia seguinte e voltar de táxi, né?
Não tenha dúvida, é a questão da palavra mágica, chamada bom senso, né? Bom senso e educação não faz mal a ninguém, e esse seria o grande mote aí, acho que para tudo na vida, né? Não é só no trânsito, a gente tem visto algumas barbáries também na parte criminal, onde muitas vezes a intolerância, a falta de bom senso leva a esses extremos aí, né? Sem dúvida. Bom, para finalizar, Ramalho, teremos movimentação nas estradas durante todo o carnaval. E quais são os cuidados para quem vai passar pelas rodovias? Com certeza, será encontrado aquele clima de congestionamento, de trânsito lento, um grande volume de veículos, né? A manutenção é fundamental antes de pegar a estrada, principalmente como a gente acabou de falar, de pegar um congestionamento para evitar que o carro ferva, que ele tenha alguma pane, né? Checar a parte de iluminação, então toda a parte de manutenção, isso frequentemente a rádio fica batendo nessa tecla e não custa a gente reforçar, né? Usar os equipamentos de segurança, isso é indiscutível, cinto, cadeirinha para as crianças, né? Acondicionar as bagagens em local apropriado, evitar que bagagens fiquem sobrepostas naqueles tampões traseiros ou porta-pacotes, né? Porque numa frenagem aí a 40, 50 por hora, esse objeto vai se deslocar certamente dentro do veículo e pode vir até matar, ferir gravemente uma pessoa. Agora, o grande alerta é a questão do celular, né? Não use o celular enquanto esteja dirigindo. Evite usar o celular, seja para mandar mensagem, seja para falar em viva voz. Está mais do que provado que aumenta mais de 23 vezes a questão de atenção. O motorista perde o contato com o mundo externo, como a gente vem falando. Quando você está ou no celular, você está off no trânsito. Aliás, você está off a tudo à sua volta, né? O álcool, a gente acabou de falar, dirigir e beber, acho que é uma combinação que não deve ser feita, né? E terminou alguns levantamentos nas rodovias, principalmente federais, que é os dados que nós dispusemos com a Polícia Rodoviária Federal, que 25% das colisões são colisões traseiras, ou seja, 1/4, a cada 4 acidentes, 1 é colisão traseira. O que leva a crer que requer atenção a questão da distância do veículo da frente, né? E evitar o uso também do acostamento, né? A gente tem visto algumas matérias aí recentemente que as pessoas continuam com a falta de respeito, de educação, colocando em risco outros motoristas transitando no acostamento. Então, basicamente são esses os alertas que nós gostaríamos de deixar aos ouvintes. Muito bem, até mais, Ramalho. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.